Abba Pai. Abba Pai é uma expressão que a gente conhece muito da Bíblia como um tratamento carinhoso, biblicamente falando, entre o homem e Deus, né? Ah, Paulo fala sobre, usa essa expressão Abba Pai, Jesus usa essa expressão também. Porém, uma coisa que a gente não para pensar às vezes, no sentido de que isso não é essa relação de Abba Pai, com o Abba Pai, com o nosso Deus, nosso paizinho carinhoso, isso não é uma coisa natural, que acontece, eu criei em Deus, eu me converti, eu me batizei e automaticamente eu já tenho uma relação de intimidade com Deus, com o meu Abba Pai. Não, se nós observarmos a Bíblia, nós vamos ver que essa relação de intimidade com Deus, ela exige uma ação nossa, ela exige um crescimento nosso, ela exige uma atitude ou atitudes nossas que vai nos levar a atingir o ponto de termos uma relação de Abba Pai, com o nosso Abba Pai, com o nosso de intimidade com Deus. E a Bíblia traz um texto que mostra claramente tipos de relacionamento com o Pai e que às vezes nós nos encaixamos em algum deles, né? Eu falo da parábola do filho pródigo, ensinada pelo próprio Jesus Cristo, no livro de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 a 32. No versículo 11, Jesus contando a parábola do filho pródigo, ele diz assim, continuou Jesus, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai. Então veja que aí ele já mostra uma relação, um tipo de relacionamento de pai e filho. O mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. A partir daí a gente sabe o que aconteceu. Ele pegou toda a herança dele e seguiu a vida dele, foi embora, né? Agora, esse pai que está escrito aqui, que ele se relaciona, não é uma relação de intimidade, é uma relação indiferente com o pai. Em outras palavras, esse filho mais moço, ele está dizendo assim, já que o senhor não morre, já que está demorando para morrer, não dá para o senhor me dar a minha parte da herança? Veja a relação que ele tinha com o pai. Pouco importava se o pai estava vivo, estava morto, ele queria o que era dele. E o pai deu aquilo que era dele. E ele foi embora e gastou tudo aquilo lá, viveu dissolutamente, não deu certo. A vida dele não deu certo. Quando a ficha caiu, ele retorna. Ele fala, vou trabalhar para o meu pai como um empregado, mas eu vou viver melhor lá do que aqui onde é que eu estou. Ele retorna. Quando ele retorna, o pai faz uma festa. E aí o filho mais velho entra em crise, porque o filho mais velho tem uma outra relação com o pai. Então, aí no versículo 29, veja o que Jesus nos ensina sobre o filho mais velho. Versículo 29. Mas ele respondeu a seu pai, já irritado, né, o irmão, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para me alegrar com os meus amigos. Então aqui tem uma outra relação com o pai. É aquela relação de que ele acata o pai, obedece ao pai, mas ele faz questão daquilo que é o direito dele. Uma coisa interessante nessa parábola do filho pródigo é que eu já ouvi várias palavras sobre esse texto e sempre o filho, o irmão mais velho, é o carrasco da história. Eu já vi gente até xingando o irmão mais velho por conta dessa parábola. Mas se a gente analisar esse texto humanamente falando, nós vamos ver que o irmão mais velho estava coberto de razão. Estava coberto de razão. Ele trabalhava exaustivamente, acordava de madrugada, não tinha hora para parar, sabe-se lá as dificuldades que ele enfrentava no dia a dia trabalhando. E veja que ele diz assim para o pai dele, o senhor nunca me deu um cabrito sequer. Por quê? Porque o pai deu um cabrito, deu um bezerro cevado para o irmão mais novo.
O pai teve uma atitude em benefício do irmão mais novo que nunca teve com ele. Então, analisando do ponto de vista humano, ele estava coberto de razão. Ele trabalhava, ele ficava exausto na sua dedicação e não teve uma reciprocidade da parte do pai. E é interessante que a gente analisar desse ponto de vista humano, de que ele estava coberto de razão, sim, porque no sentido espiritual, se nós olharmos para o sentido espiritual, nós vamos ver que nós somos exatamente o irmão mais velho. Exatamente. Algum dia você orou e diz assim, Deus, por quê? Pronto. Sabe quando a gente usa a palavra por quê? Em oração? Exatamente fazendo o que o irmão mais velho estava dizendo. Por que isso está acontecendo comigo, Deus? Eu te sirvo há tanto tempo, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu sou batizado, eu faço campanha, eu oro, eu jejuo. Por quê? Exatamente somos nós o irmão mais velho. Então, tanto do ponto de vista humano, ele estava coberto de razão, e aí a gente joga no ponto de vista espiritual, somos nós. 99% dos cristãos, se algum dia você orou e disse, Deus, por que você estava agindo exatamente como o irmão mais velho? Nós queremos, né, a bênção do Pai e trabalhamos para isso. E quantas vezes as pessoas até colocam em oração, eu faço isso, eu faço aquilo, né? E não tenho a bênção do Senhor, e aí você olha para aquele irmão que não é tão assíduo na igreja, que não ora tanto quanto você, que não jejua tanto como você, e ele está sendo abençoado. Somos, espiritualmente falando, o irmão mais velho. Acostumamos a ter essa relação de obediência, de entrega, de dedicação, porém, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que o Senhor não muda a minha vida? Deus, por que o Senhor não me dá o meu bezerro cevado? Né? E é interessante que a resposta do pai, a partir do versículo 30, vindo, porém, se teu filho, diz o irmão mais velho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Essa resposta também, vamos analisar do ponto de vista humano, é estranha, né? Pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Ah, mas o que é meu é teu. Então, humanamente falando, dá a impressão de que esse pai foi pego meio que de surpresa. No sentido de que, para o pai, o que ele poderia dizer para esse filho? Quando esse pai diz, tudo que é meu é teu, o pai estava querendo dizer assim, eu pensei que eu não precisava te dar nada. Eu pensei que o que você fazia era por amor. Eu pensei que você gostava de estar comigo. Independente da situação, independente do seu cansaço, eu pensei que você gostava de caminhar comigo, de aprender comigo, de me ouvir falar, de falar comigo. Então, humanamente falando, parece que ele ficou meio sem pé, sem chão. Mas trazendo isso para o espiritual, é interessante essa analogia com esses sentimentos humanos em Deus, porque no livro de Jeremias, no capítulo 3, versículos 6 e 7, Deus falando com Jeremias, ele diz assim, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, se deu ali a toda prostituição. Está falando dos maus caminhos de Israel. Está falando dos pecados de Israel. E aí ele continua o versículo 7. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria. Então o sentimento, é lógico, Deus se enganou? Não, mas assim, é a humanização dos sentimentos colocado em Deus para que a gente possa aprender, né? Israel peca, e depois de ter pecado, Deus diz, eu pensei que ela voltaria para mim. Né? Muitas vezes nós caminhamos com Deus, e a nossa relação com Deus
É uma relação que aparentemente de intimidade, mas nós queremos algo em troca de Deus, em troca pelo nosso relacionamento, igual ao irmão mais velho. Ainda em Jeremias, no capítulo 3, do versículo 18 e 19, Deus continua dizendo, naqueles dias, quando ele fala sobre a restauração de Israel, naqueles dias, segundo a dureza do seu coração maligno, naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que eu dei em herança aos vossos pais. Mas eu, a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai me chamarás. Deus nos faz filhos. Nós nos fazemos servos. Deus nos faz filhos. Nós é quem nos fazemos servos. Agora, nós nos fazemos servos porque amamos a Deus, porque queremos caminhar com Ele, porque queremos aprender com Ele, porque queremos ter intimidade com Ele, porque queremos vê-lo trabalhar, porque queremos vê-lo agir. Quando eu me relaciono com Deus, achando que tudo que eu faço vai reverter em bênção de Deus para mim, não passo do irmão mais velho. Uma relação de barganha, uma relação de negócio, negociata com Deus. Esse é um segundo tipo de relacionamento com o pai. O primeiro, o filho mais novo, tanto faz como fez, indiferença total com o pai. O segundo, já tem um respeito, já tem uma caminhada, já tem uma admiração, mas é uma relação de negócio. Ele quer alguma coisa em troca. Né? E Jeremias deixa claro, Deus nos faz filhos, não nos faz servos. Quando nós achamos que quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu me envolver na obra, quanto mais eu ser totalmente assíduo, empenhado no meu trabalho, isso vai trazer a bênção de Deus sobre mim, eu estou enganando a mim mesmo. Jesus, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, olha o que Jesus fala. Versículo 17, capítulo 17, versículo 10. Jesus disse assim, assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Se eu achar que por eu ser o melhor servo, isso vai me trazer algo em troca, além de eu não passar do irmão mais velho, no meu relacionamento com Deus, tudo o que eu fizesse de acordo com Jesus é obra inútil, porque fez só aquilo que lhe foi ordenado ou que você podia fazer. Porque não há nada que façamos que atrai o coração de Deus. O que atrai o coração de Deus é o sangue do Senhor lá na cruz pela minha vida, pela sua vida. O bem que Deus vê em nós não é próprio de nós, por mais que trabalhemos. É pelo sangue do Senhor lá na cruz do Calvário. E o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 4, do versículo 1 a 6, veja como ele começa esse capítulo 4. No versículo 1 ele diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é criança, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Olha, que coisa interessante. Paulo dizendo que o filho, o herdeiro, o escravo, o servo, é tudo a mesma coisa quando ele ainda é criança. Porque outras pessoas têm que tomar a decisão por ele, porque outras pessoas têm que administrar por ele. Há um momento da nossa vida em que não há diferença da nossa vida com os escravos, com os servos, com os chamados herdeiros, porque somos crianças na fé, somos crianças no conhecimento, somos crianças no relacionamento com Deus. Mas aí, quando nós tomamos a decisão, eu quero mais de Deus, eu quero me relacionar, ter um relacionamento, que o meu Pai, que o meu Deus seja o meu Abba Pai, quando eu tomo essa decisão e eu consigo enxergar que não há nada em mim, mas há a cruz do Senhor através da minha vida, e tudo o que eu fizer é porque eu quero a presença dele, é porque eu quero estar com ele, então eu começo a caminhar. E de acordo com o apóstolo Paulo, nesse capítulo 4 de Gálatas, a partir do versículo 2, veja o que Paulo diz.
mas ele está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos crianças, menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Cristo, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque aí então, nesse meu crescimento de intimidade com Deus, aí versículo 6, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, para eu chegar nesse nível de ter um relacionamento com Deus, que ele seja o meu Abba, Pai, há um crescimento espiritual, há uma caminhada espiritual. Eu me lembro de Josué, do texto de Josué. Josué foi o conquistador. Josué foi aquele que substituiu Moisés. Mas Josué não aparece no livro de Josué. Ele aparece lá em Êxodo. Quando diz a Bíblia que Moisés entrava no tabernáculo para buscar de Deus, e o jovem Josué permanecia do lado de fora, esperando que Moisés saísse, para que ele também pudesse aprender um pouco mais da presença de Deus. Então, quando eu caminho dessa forma, entendendo de que a minha relação com Deus é porque eu o amo, é porque eu o desejo, é porque eu quero estar perto dele. Ele não me deve nada. Eu me faço servo porque amo a Deus, porque quero estar perto dele, porque sei que ele me fez filho. Então eu consigo me relacionar com ele numa relação de Abba, Pai, de intimidade com ele. Então o que nós vemos nesse texto, nesse ensino, é que a relação com Deus é uma caminhada. Eu posso me relacionar com Deus de vários níveis, entre pai e filho. Posso me relacionar com Deus, às vezes inconscientemente, como o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Inconscientemente, numa relação de negócio, numa relação de barganha. Porque eu te sirvo, eu mereço. Não, eu te sirvo porque eu te amo. Eu te sirvo porque eu quero aprender de ti, quero receber de ti. Um salmo de Davi também que me chama muita atenção é quando Davi escreve e diz, eu anseio por ti, mais do que a corça anseia pelas águas. Isso é fantástico, porque quando o animal selvagem perseguia a corça, ela buscava desesperadamente a água, porque ela se jogando na água, o seu cheiro se dissipava e os animais selvagens não conseguiam encontrá-la. Então a busca pela água da corça é pela vida e morte. E Davi diz, eu te desejo mais do que a corça deseja as águas. Quando nós chegarmos nesse ponto, então efetivamente nós temos uma relação com o nosso Deus de Abba, Pai. Que Deus nos abençoe.